esse prólogo dessa edição da Gita foi escrito por um grande santo Gaudiya Vaishnava que se chama Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. Então, Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, ele faz algumas revelações no prólogo dele, que são muito interessantes para a gente entender, como é que eu vou dizer para vocês? Para a gente entender ou para a gente apreciar os comentários que fazem parte dessa versão da Gita, né? Que o Lakshmanittai Prabhu, por exemplo, falou da Gita comentada por Srila Bhakti-Rashak Siddhara Goswami Maharaj, né? Então, aqui, assim, sempre Srila Prabhupada dizia que a consciência de Krishna é como se fosse um diamante multifacetado. Imagina um diamante enorme, aí esse diamante tem essa característica, que ele tem mais facetas do que nós podemos contar. Então, essas facetas dessa analogia tem a ver com o olhar de grandes santos da tradição Gaudiya Vaishnava, porque, em última análise, todos nós somos pessoas transcendentais, né? Então, como pessoas transcendentais que somos, o olhar que a gente lança na direção de Krishna também vai ter a sua particularidade e o seu, vamos dizer assim, o seu sabor, né? Então, imaginem o olhar de um santo do calibre desse santo. Eu me lembro que a Anurá também, acho que vai se lembrar, a gente, antes de começar o prólogo, eu fiz uma pequena glorificação a Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. Característica super especial dele, ele nunca se perturbava com nada. Nunca. E ele era uma fonte de inspiração para a missão que o mestre dele fundou. O mestre dele é Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, né? Então, ele era, assim, vários braços de Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Ele era editor, ele cuidava do templo, ele cuidava dos brahmacharis, ele era, assim, eu falo era porque ele já partiu, mas, na verdade, ele sempre será o exemplo perfeito de um santo Vaishnava. Então, aqui ele vai contar para a gente a história dessa Gita, de como sim, a história de como essa Gita acabou sendo lançada e enriquecida pelos comentários de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj, Srila Bhaktivinoda Thakur, e de vez em quando também um pouquinho de Srila Baladeva Vidyabhushan, tá? Então, eu vou ler. Primeiramente, é o prólogo, né? Esse é o prólogo da edição que foi publicada originalmente em Hindi. Primeiramente, eu ofereço minhas orações a Shri Guru, Vaishnavas e Bhagavan, implorando-lhes suas misericordiosas bênçãos, passo a escrever o prólogo a essa edição da Gita. Só nos servem de guia e refúgio neste empenho a misericórdia imotivada e as bênçãos auspiciosas da sucessão discipular dos mestres espirituais na linhagem de Shri Rupa Goswami e Srila Prabhupada Saraswati Thakur. Então, nesse parágrafo, primeiro parágrafo, Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, ele está demonstrando algo que é importante para nós que praticamos sadhana, né? Bhakti sadhana, é importante para nós, e Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj também, ele sempre enfatizava isso, que quando a gente tem um encontro, quem tem a oportunidade de compartilhar, por exemplo, a filosofia perene da Gita, ou qualquer outro texto sagrado, a gente deve sempre, como se diz, nomear o autor da frase, o autor do pensamento, o explicador do Siddhanta, e assim por diante. Então, o que ele está fazendo, né? Ele está deixando bem claro que, no fundo, tudo acontece
pelas bênçãos de Srila Rupa Goswami Pad e mais recentemente pelas bênçãos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, né? Aí ele continua. Pelos desejos e bênçãos. Ei, Mateus, Hare Krishna, boa noite, pranams. Pelos desejos e bênçãos auspiciosos de meu Shri Gurupada Padma, Nitya Lila Pravistam Vishnupada Stotrasat Shishimad Bhakti Pagyana Keshava Goswami Maharaj, a Shri Gaudiya Vedanta Samiti, que é a missão Gaudiya Vaishnava que ele representa, publicou sua primeira edição da Bhagavad Gita em 6 de setembro de 1977. Um pouquinho antes, Srila Prabhupada partiu em 14 de novembro de 1977. Então, um pouquinho antes da partida de Srila Prabhupada, saiu essa edição em Hindi. Nela incluíram-se o comentário Gita Bhushan, de Vedanta Acharya Bhaskara, Shri Baladev Vidyabhushana Pad, bem como o comentário de Nitya Lila Pravistam Vishnupada, Shri Srila Bhaktivinoda Thakur, intitulado Vidwat Ranjana. Então, esse mesmo comentário mencionado primeiramente aqui é o comentário que é a base de inspiração do nosso querido Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada Maharaj. Ei, Shyamala, Pranams, Radhe Radhe. Aí ele continua dizendo que, em seguida, 3 de outubro de 1990, a Samiti publicou uma edição sinóptica da Gita que só trazia os shlokas sânscritos e sua tradução ao bengali. Já se publicaram muitas edições da Bhagavad Gita sob a editoria de Jagadguru Nitya Lila Pravistam Vishnupada Stotarasata Shishimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai, juntamente com os 2 comentários supramencionados, além da tradução e exposição de sua essência. Subsequentemente, diversas edições deste Shastra foram publicadas em Bengali por diferentes matas, templos e missões, sob a compassiva liderança, de novo, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Em Tejapura, Assam, publicaram uma edição da Gita em assamês e também algumas edições em inglês em Calcutá e Tamil Nadu. Contudo, até o momento, não havia uma edição em Hindi da Srimad Bhagavad Gita com os comentários de Srila Chakravarti Thakur ou Srila Baladev Vidyabhushana. Então, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele escreve os comentários dele em sânscrito, né? Os Gaudiya Vaishnavas, o próprio nome já diz, Gaudiya Vaishnava, basicamente, é alguém que está na linhagem de Mahaprabhu. E a linhagem de Mahaprabhu, ela começa e se mantém viva na Bengala, porque na Bengala está Shri Navadvip Dham, a eterna terra sagrada de Mahaprabhu, né? Então, imaginem só, 3 de outubro, não, 6 de setembro de 1977, então até 1977, uma quantidade enorme de pessoas nascidas na Índia não tinha acesso a esses comentários, porque não havia uma versão dos comentários em Hindi. As diversas áreas onde se fala Hindi na Índia, e de fato o mundo inteiro, estavam à míngua, sem uma edição desse precioso Shastra, acompanhado dos shlokas originais e uma tradução ao Hindi. Para suprir esta necessidade, meu irmão espiritual, Pujyapada, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, o vice-presidente e editor-chefe da Shri Gaudiya Vedanta Samiti, providenciou a publicação desta régia edição da Bhagavad Gita. Ela contém os shlokas sânscritos originais, as traduções de cada termo nos shlokas, o Anvaya, né, que se chama, as traduções dos próprios shlokas, o comentário Sarata Vashini, de Shri Gaudiya Vedanta Acharya, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, e o simples, natural e abrangente comentário Sarata Vashini Prakashika Vritti. Então, Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, ele comentou vários comentários. Então, nessa Gita, nós vamos conhecer os comentários que ele faz ao comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. A Shri Gaudiya Vedanta Samiti tem uma dívida de gratidão eterna para com Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj por este serviço.
Os intelectuais e prezados leitores falantes de Hindi, sem dúvida alguma, experimentarão imensa bem-aventurança e sairão sumamente beneficiados pelo estudo constante desta edição. Jagadguru Om Vishnupada Srila Bhaktivinoda Thakur escreve o seguinte ao final de seu prefácio à Gita. Então, ele vai fazer um comentário muito interessante também para mostrar para cada um de nós a importância de haver uma edição da Gita com comentários de acharyas santos Gaudiya Vaishnavas, né, seguidores de Mahaprabhu. Ele fala assim: infelizmente, a maioria dos comentários e traduções em Bengali da Gita, lançados até a presente data, é, sobretudo, de proponentes do monismo indiferenciado, Brahmavadis. Então, você vai à Índia, entra numa livraria, você tem centenas de edições da Gita publicadas por representantes de outras escolas. Aqui ele está falando que na Bengala, a grande maioria das publicações da Gita feitas, comentadas por Brahmavadis. É raríssimo encontrar um comentário ou tradução que estejam de acordo com Bhagavad Bhakti pura. O Shankara Bhasha e o Ananda Giri Tika, comentários à Gita de Shankaracharya e Ananda Giri, respectivamente, estão abarrotados de monismo indiferenciado, Abeda Brahmavada, impersonalismo, né? Então, Shankaracharya teve esse grande discípulo chamado Ananda Giri, que deixou muitos comentários, escreveu muitos textos. O comentário de Srila Madhusudana Saraswati Pad contém poucas afirmações que nutram o processo de Bhakti. Porém, ao examinarmos sua essência e instruções principais, constatamos a mesma tentativa de estabelecer o monismo indiferenciado, Brahmavada ou Mukti. O comentário de Srila Siddhara Swami, apesar de não inteiramente dotado de monismo, ainda traz um resíduo de Sampradayika Shuddhadvaitavada, que é o não-dualismo purificado. Então, o não-dualismo purificado é apresentado por um dos acharyas que representam os 4 Sampradayas Vaishnavas, né? Mas nós todos sabemos que quando Mahaprabhu vem até nós no finzinho do século XV, uma das iniciativas mais importantes que ele faz é apresentar uma filosofia perfeita que, como é que se diz, bebe na fonte dos 4 sampradayas, mas colhe de cada um dos 4 sampradayas princípios, tátuas que sejam importantes para ele provar a filosofia de Prema, né? Que é a filosofia, sobretudo a filosofia que Mahaprabhu vem propagar, e como a gente já ouviu falar várias vezes, uma das grandes características de Mahaprabhu é que quando ele vem, ele se junta com Nityananda Prabhu e ele vai lá num cantinho lá, onde tinham represado a corrente de Prema Bhakti, né? Tinha uma corrente lá passando, mas alguém tinha represado a corrente. E, assim, poucas pessoas de famílias de brahmanas, alguns estudiosos tinham acesso a essa corrente. Mas aí Mahaprabhu com Nityananda Prabhu, ele chamou, sobretudo, Nityananda Prabhu, os dois foram e quebraram essa barreira, e com isso, como o Shastra diz, os textos sagrados revelam, eles inundaram o planeta inteiro com as glórias de Prema Bhakti, né? Então, ele continua falando aqui, Shila, que ele está analisando os comentários anteriores ao comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Agora ele vai falar de Ramanujacharya. O comentário de Srila Ramanujacharya é todo ele conforme com o processo de Bhakti. No entanto, não temos em nosso país um comentário que se baseie na filosofia de Atintya Beda Beda de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Em consequência, não há estímulo para a bem-aventurança dos Rasika Bhaktas, os quais saboreiam
a Bhakti Rasa de suprema pureza. Por esse motivo, a fim de induzir os Shuddha Bhaktas, os devotos puros, a saborear Bhakti Rasa e beneficiar os fiéis comuns, esforcei-me ao máximo, quem fala é Srila Bhaktivinoda Thakur, para corrigir o comentário escrito por quem? Srila Vishwanath Chakravarti Mahashaya, que é a joia suprema entre os Bhaktas e leal seguidor de Shri Gauranga Mahaprabhu. Assim, publiquei a Srimad Bhagavad Gita com seu comentário em sânscrito, bem como a tradução em bengali chamada Rasika Ranjan, que está de acordo com esse comentário. O Gita Bhasha de Srila Baladev Vidyabhushan Prabhu também está de acordo com os ensinamentos de Srimad Mahaprabhu, mas consiste, sobretudo, em pensamentos filosóficos, ao passo que o Tika, o comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, integra pensamentos filosóficos e Priti Rasa, a doçura do amor. Então, aqui, muito importante a gente ter isso sempre em mente quando a gente estuda a Srimad Bhagavad Gita, é assim, que quando o Mahaprabhu vem ao planeta Terra, e quando ele deixa a Shakti dele para esses grandes santos, inclusive o próprio Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, as pessoas que têm a oportunidade de ler esses comentários, elas mergulham mais ainda no oceano de néctar, né? Prema Rasamrita Sindhu, né? Como tem, por exemplo, Srila Rupa Goswami escreveu Bhakti Rasamrita Sindhu, né? Que quando Rupa Goswami se aproximou de Mahaprabhu para receber ensinamentos de Mahaprabhu, Mahaprabhu chega para ele e fala assim, eu vou te abençoar com 2 gotas desse oceano de prema, Bhakti Rasamrita Sindhu, né? O oceano do néctar da raça de Bhakti, dos relacionamentos transcendentais com Radha Krishna e o próprio Gauranga Mahaprabhu. Então, Mahaprabhu fala, te dou 2 gotas, mas aí depois, em seguida, ele fala, com essas 2 gotas, você vai inundar o mundo inteiro com Braja Prema, né? Só 2 gotas. Imaginem o oceano inteiro, né? Então, por isso que aqui, Srila Bhaktivinoda Thakur está falando que os comentários de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, claro que vão falar dos pensamentos filosóficos, dos tátuas, dos princípios filosóficos apresentados por Krishna a Arjuna, mas eles também vão estar saturados de Priti Rasa, a doçura do amor, né? Tanto que o Gaura Hari é o nosso famoso, como é que se diz? Apreciador daquele livrinho de Gurudeva chamado A Essência da Bhagavad Gita, que na essência da Bhagavad Gita, Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj vai mostrar para a gente um nível de compreensão da Gita pelo verso do capítulo 18, verso 65, Man Mana Bhava Mad Bhakto, Madhyaji Man Namaskuru, esse verso, em que Krishna está falando com Arjuna, mas no íntimo, Krishna está pensando em Braja, né, nos seus Nityasiddha Parikaras, seus companheiros eternos que vivem em Braja, sobretudo Srimati Radhika, Lalita Vishaka, Jashoda Maia, Nanda Baba, os vaqueirinhos e assim por diante. Aí ele continua dizendo aqui, ele vai concluir, Srila Bhaktivinoda Thakur, publicamos apenas o comentário de Srila Chakravarti Thakur, uma vez que seus conceitos e seu sânscrito são simples de compreender. Os leitores, em geral, poderão, portanto, compreendê-lo facilmente. Então, Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, ele está nesse prólogo, que não é tão extenso, ele está apresentando, boa parte do que ele apresenta é o olhar que os santos anteriores a ele têm a respeito da importância da Bhagavad Gita lida pela lente dos Gaudiya Vaishnavas, porque agora ele agora vai citar Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Agora vamos ler o comentário de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Há inúmeros comentários, exposições e traduções
deste Gita Shastra em muitos idiomas. Embora a Gita seja muito popular entre as massas, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur escreveu para os Rasika Gaudiya Bhaktas um tika, comentário chamado Saratar Vashini, que está de acordo com os conceitos dos Shri Gaudiya Vaishnavas. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur é o quarto descendente no Shishya Parampara, sucessão discipular, de Srila Narottam Thakur. Ele é um acharya e guardião do Dharma Gaudiya Vaishnava, tendo vivido e escrito no período medieval. O seguinte shloka sobre ele é bastante famoso. Vishvasya Nataruposau Bhakti Vartman Pradarshanat Bhakta Chakri Vartit Tatuat Chakravarti Akyaya Bhavat. Ele é conhecido pelo nome Vishwanatha, que quer dizer o Senhor do Universo, o que indica o caminho de Bhakti. E chama-se Chakravarti, aquele em volta de quem gira um círculo ou congregação, porque ele vive no chakra, na congregação dos Shuddha Bhaktas, os devotos puros. Né? Acho que, Anuradha, você lembra da fofoca que a gente fez sobre Vishwanath Chakravarti Thakur? Fofoquinha interna? Não sei se a Anuradha se lembra. Lembra, Anuradha? Mani Manjari Pranams. A gente fez uma fofoquinha. Pranams. Sabe qual é a fofoca? Chama lá. Eu não lembro, não, Maracau. A fofoca sobre Vishwanath Chakravarti Thakur. Uma fofoca transcendental, Prabhu. Sobre Vishwanath Chakravarti Thakur. Eu não lembro. Eu me lembro da fofoca. Sim, eu já tinha me esquecido. Eu sei que é uma fofoca, mas tinha esquecido o detalhe da fofoca. Agora eu lembrei. Que Vishwanath Chakravarti Thakur, como ele diz aqui, ele escreveu no período medieval. Mas 100 anos antes, quem estava no planeta iluminando todo mundo? Srila Rupa Goswami Pada, né? Então, já foi revelado, vários grandes santos comprovam, que Srila Rupa Goswami Pada, 100 anos depois que ele parte, ele volta a nascer agora como Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, né? Então, Rupa Goswami, que é Rupa Manjari, uma Sakhi muito íntima, uma golpezinha muito íntima de Srimati Radhika, por sua compaixão infinita, ele aparece no mundo físico 2 vezes, como Gaura Bhakta, Rupa Goswami, e depois continua como Gaura Bhakta 1 século depois, como Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. E assim, o mais interessante é que quando ele nasce como Vishwanath Chakravarti Thakur, ele faz os tikas de todos os livros de Rupa Goswami. Então você tem o Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu, que são os comentários que ele faz ao livro Bhakti Rasamrita Sindhu. O Ujjwala Nilamani Kirana, que são os comentários ao Ujjwala Nilamani de Srila Rupa Goswami, assim por diante. E aí ele continua falando, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele diz assim: definitivamente, todo Gaudiya Vaishnava precisa saber algo sobre Srila Chakravarti Thakur. Quem se dedica com constância ao estudo do Srimad Bhagavatam, examina o Gita Shastra e estuda, ensina e reflete sobre Shastras Gaudiyas, precisa ter pelo menos alguma noção de suas composições supramundanas. Então, nós temos uma tarefa, a gente tem a tarefa de disponibilizar os lindíssimos textos sagrados de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, que foram disponibilizados pelo nosso querido Gurudeva Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Qualquer dia a gente consegue, né? Por exemplo, tem o Madhura Kadambini, eu estava mostrando para a Anuradha, só a capa do livro, eu acho que já mostrei para o Gora, né, Gora já viu. Você vê a capa do livro, você já desmaia, assim, com a beleza. E é um dos textos sagrados mais importantes da tradição de Mahaprabhu. Mas vamos lá. Aí Srila Bhaktivinoda Prabhupada continua. Acharyas Gaudiya Vaishnavas, como Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, o qual escreveu volumosos shastras sânscritos com comentários, rarissimamente aparecem neste mundo. Olha, quem está falando. Além de ter composto textos sânscritos tão extensos, ele também realizou atividades
para o benefício da sociedade Gaudiya Vaishnava, incluindo o fato de ter protegido a santidade do Sampradaya. Essas duas contribuições, ambas no domínio de Kirtan, ele as deu pregando. Foi ele também... agora ele vai contar, Srila Bhaktivedanta Prabhupada vai contar com a própria voz dele. Em 1706, ano depois de Cristo, né, 1706, ou seja, cento e lá vai pedrada de anos, né? Atrás, conclui Srila Bhaktivedanta Saraswati. Quando já estava bem idoso, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur mandou que seu aluno, Gaudiya Vedantacharya Mahopadhyaya Sripad Baladeva Vidyabhushan, mandou que ele fosse a congregação do rei de Jaipur, na companhia de Shri Krishna Deva, discípulo do próprio Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Naquela ocasião, uma grande calamidade ameaçava o Sampradaya Shri Gaudiya Vaishnava. Os Vaishnavas de casta estavam negligenciando ou haviam esquecido sua identidade sampradaíca, ou linha específica de pensamento e prática, e agiam de forma desrespeitosa para com o Vedanta Vaishnava, né? Gaudiya Vedanta. Em consequência, desafiavam e questionavam a validade do Siddhanta Gaudiya Vaishnava e a identidade do Sampradaya. A fim de combater essa calamidade, Sripad Baladeva Vidyabhushan Prabhu compôs um Brahma Sutra Bhashya, independente e distinto, conforme com a linha de pensamento do Sampradaya Shri Gaudiya Vaishnava. Desse modo, prestou serviço inestimável ao Sampradaya Shri Gaudiya Vaishnava, e sua grandiosa e importante conquista rendeu-lhe as calorosas bênçãos e aprovação de Srila Chakravarti Thakur. Então, é importante a gente lembrar aqui que quando Shri Baladeva Vidyabhushan vai para Jaipur, ele vai... o que acontece é que lá em Jaipur, o rei é um Gaudiya Vaishnava de Jaipur. Então, o rei ele fica um pouco inquieto, porque representantes da Shri Sampradaya começaram a dizer que Radha não tinha o direito de ficar do lado de Govinda Deva, né? Govinda Deva, deidade adorável de Rupa Goswami, que foi levada para Jaipur para protegê-la do ataque dos muçulmanos em Vrindavan, né? Então, eles começaram a dizer, não, Govinda não pode ficar ao lado de Srimati Radhika, porque ele não casou com ela. E aí eles começaram a dizer que a deidade tinha que ser Lakshmi Govinda, e não Radha Govinda. Então, Baladeva Vidyabhushan foi lá e, assim, apresentou argumentos categóricos, e aí todos aqueles sampradayikas da Ramanuja, da Sri Sampradaya, eles reconheceram, e aí isso é um serviço muito importante, né, que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur e Srila Baladeva Vidyabhushan Prabhu fizeram ao Gaudiya Vaishnavismo, que ainda hoje Jaipur é uma cidade onde a devoção a Radha Govinda é a coisa, não sei se a Shyamala foi, não sei quem de vocês foi, mas assim, Jaipur é um dos lugares mais lindos, assim, um berço da tradição Gaudiya Vaishnava no território indiano, né? E aí, quando Vishwanath Chakravarti Thakur dobrou aqueles brahmanas que estavam alegando aquela história de Lakshmi Govinda, eles falaram, você nos convenceu, mas vocês da Gaudiya Sampradaya, vocês não têm um comentário aos textos sagrados, né? Vocês não têm um bhashya, um comentário. Porque Mahaprabhu dizia que não era preciso ter um comentário, já que o Srimad Bhagavatam é o comentário natural a todo pensamento védico e Gaudiya Vaishnava. Mas aí, Baladeva Vidyabhushan, novamente para atender aqueles intelectuais, aqueles brahmanas, aqueles Vaishnavas da Sampradaya, da Shri Sampradaya, ele foi onde estava hospedado e ele orou fervorosamente para Govinda Ji, né? E aí, porque ele não sabia como é que ele escreveu um comentário muito extenso, né, para ser um comentário à altura do Gaudiya Vaishnavismo,
Aí, naquela noite, Govinda apareceu para ele em sonho e falou assim, você acorda, que eu vou ditar no seu ouvido direito todo o comentário, você só vai precisar anotar. Aí, Baladeva Vidyabhushan, tomado de êxtase, acorda com as folhinhas, começa a ditar tudo que Govinda pessoalmente fala para ele. Então, esse é o Govinda Bhasha, que foi diretamente falado, né, por Govinda Ji, e que foi copiado pelo grande Baladeva Vidyabhushan Prabhu. Então, aqui, ó, esse ocorrido de quando Baladeva Vidyabhushan vai para Jaipur é um brilhante exemplo do segundo grande serviço prestado por Srila Chakravarti Thakur ao Sampradaya Gaudiya Vaishnava, ou seja, a pregação do Dharma Vaishnava. É notável, em especial, que apesar de Srila Baladeva não ter surgido em dinastia de Brahmanas, Srila Chakravarti Thakur aprovou as reformas por ele feitas nas conclusões do Sampradaya, abonando de tal modo como Acharya Vaishnava. Essa é uma questão muito importante e esclarecedora em favor do Siddhanta Gaudiya Vaishnava. Agora, quem continua escrevendo, de novo, é Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, por favor. Que nós estamos conhecendo bastante da história, né, do Gaudiya Vaishnavismo e da importância de, finalmente, a Gita ser comentada por um Gaudiya Vaishnava do calibre de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Srila Baladeva Vidyabhushan era discípulo de Srila Chakravarti Thakur, né? Shiksha discípulo era. Sim. Sim. E muito querido, inclusive, né? Uhum. Então, o Shastra Srimad Bhagavad Gita consiste em 18 capítulos sucessivos, os quais constam no Bhishma Parva do Mahabharata. O Bhishma Parva é um dos cantos do Mahabharata, como os capítulos 25º a 42º. O próprio Bhagavan Shri Krishna é o orador e seu amigo Arjuna, o ouvinte. Antes de ler a Shigita, né, então agora vamos aproveitar o conselho dele, né? Antes de ler a Shigita, é importantíssimo entender o relacionamento entre Arjuna e Krishna. Ou seja, entender qual era o conceito de Arjuna quanto a Shri Krishna enquanto Bhagavan, enquanto Ser Supremo. A Srimad Bhagavad Gita não é um Shastra imaginário, não havendo necessidade, portanto, de explicá-la ou interpretá-la por meio da especulação mundana. Para certas pessoas, por exemplo, devemos encarar Sanjaya como metáfora representativa da visão divina, ao passo que Dhritarashtra, o rei cego, representa a mente cega. Isso não passa de especulação e imaginação. É natural e possível alguém ter a mente autocontrolada, uma vez que seja dotado de visão divina, e não de outra maneira. Semelhantemente, é capaz de controlar os sentidos materiais. Não é possível que o significado da Gita, como o entenderam Arjuna, Sanjaya, Dhritarashtra, Janamejaya, Shaunaka e outros rishis, seja mera expressão metafórica. Então, os nossos Gurudevas, eles sempre nos chamam a atenção para essas interpretações metafóricas a textos sagrados que contam histórias reais e filosofia procedente, né? O termo Gita, conforme a aceitação unânime, refere-se apenas àquela Srimad Bhagavad Gita que Shri Krishna ensinou a seu amigo Arjuna. Hoje em dia, encontramos nas livrarias títulos tais como Gita Samamvaya ou Gita Granthavali, por alegarem que tais livros são shastras grandiosos contendo a própria essência de todo o conhecimento chástrico. Esses títulos tornam-se mais populares. Contudo, a Srimad Bhagavad Gita, emanada da boca de lótus do próprio Shri Bhagavan, é suprema e eterna,
sendo adornada com adjetivos superlativos tais como Sarva Gyana Prayodhika, ou seja, a Gita é aquela que emprega todo o conhecimento. Sarva Shastra Sarabhutaha, a essência de todos os Shastras, e Tattvartha Gyana Manjari, o broto florido do conhecimento dos significados do Tattva absoluto. Por que deveria alguém negar-se a aceitar isso? Há muitos grupos de especuladores que demonstram sua insolência independente ao dizerem, tudo é a mesma coisa, tudo é igual. Por exemplo, agora ele vai dar alguns exemplos dessa insolência. Os Nirvisheshavadis pregam o monismo indiferenciado. Os Chitjada Samanvayavadis propõem um meio termo irracional ao tentarem estabelecer a harmonia entre Chit e Jada, ou seja, espírito e matéria inerte. Os Bahu Ishvaravadis aceitam muitos Ishvaras, muitos controladores supremos, e os Diva Brahma Ekavadis consideram Diva e Brahma uma coisa só. Essas e outras escolas costumam empregar termos tais como Samanvaya, harmonia, na tentativa de encontrar semelhanças entre Chit e Jada, ou seja, Chit é uma das características transcendentais de Krishna e das divas puras, né? E Jada, característica do mundo da matéria, né? Da matéria inerte. Então, e eles fazem isso ao invés de apresentarem seu Vaishishya, conjunto de aspectos singulares, ou seja, Chit tem seus aspectos singulares, Jada tem seus aspectos singulares. Esses moralistas supostamente magnânimos vivem publicando comentários especulativos e comprometedores à Gita, ao Bhagavad e outros Shastras. Desse modo, dedicam-se à vã tentativa de exibir sua sabedoria e atividades que fazem passar por muito nobres e generosas. Hoje em dia, estão abusando da palavra Samanvaya e interpretando-a de forma indevida, né? Como ele falou, a palavra Samanvaya quer dizer harmonia. Então, ele vai comentar assim, como é que é esse abuso? Como só é possível detectar Samanvaya genuíno e verdadeiro em Bhagavan, não dá para equacionar invenções especulativas e imaginárias com este Samanvaya verdadeiro. Livrarias e bibliotecas modernas dispõem de muitos exemplos de Samanvaya baixa, comentários irracionais e comprometedores à Gita. Só que seu pretenso Samanvaya é falso. Se só aceitarmos a igualdade entre este mundo e Parameshvara, o controlador supremo, não nos será possível estabelecer um estado de Samanvaya entre os dois. Tampouco teremos como produzir algum Anvaya, vínculo direto com eles, né? Ou seja, que a gente sabe que Mahaprabhu nos ensina a filosofia de Achintya Beda Beda Tattva, né? A filosofia transcendental pela qual nós somos iguais a Krishna, mas simultaneamente diferentes dele. Nós somos iguais a Krishna porque nós também somos, nós como seres, como Diva, como seres vivos eternos, nós temos a mesma constituição Sat, Chit e Ananda de Krishna. Mas a diferença é que Krishna tem Sat, Chit e Ananda em termos absolutos. E a Diva, ela tem Sat, Chit, Ananda numa proporção diminuta. Ele continua, segundo observamos, a doença chamada Samanvayavada hoje prevalece entre os membros da chamada sociedade culta. Portanto, é imprescindível refutar e fazer frente à infecção provocada por semelhantes conceitos errôneos. Então, essa é outra característica que a gente observa nos acharyas, né, nos grandes mestres da tradição Gaudiya Vaishnava. Eles estão sempre fazendo questão de manter a doutrina de Mahaprabhu, os ensinamentos de Krishna na Gita, sempre puros e conforme os próprios ensinamentos de Mahaprabhu ou de Krishna, sem tirar nada, sem pôr nada.
né? Aí ele continua falando aqui, devemos procurar obter jnana, conhecimento, por meio da investigação constante, mantendo fé na validade infalível dos Shastras. No entanto, indivíduos orgulhosos de sua educação ocidentalizada preferem realizar investigações absorvendo-se nos humores de diversas classes de lógica mundana. Esses historiadores e investigadores mundanos são inteiramente ateístas. Procuram aplicar os métodos da pesquisa mundana de maneira a apurar o momento na história em que compuseram Shastras. Tais esforços fúteis poderão revelar aparentes inconsistências nos Shastras, mas não harmonizá-los. Em última análise, essa pesquisa mundana sobre os Shastras leva os investigadores a rejeitarem a própria realidade absoluta estabelecida nos Shastras. Então, realidade absoluta escrita com letra maiúscula, que significa Bhagavan. Apesar de a Srimad Bhagavad Gita ser parte específica do Mahabharata, os pesquisadores mundanos chegam a afirmar que ela foi adicionada ao Mahabharata em data posterior. Essa espécie de pesquisa não proclama nem expande as glórias da eterna e distinta cultura de nossos sábios. Pelo contrário, sua influência faz com que os investigadores demonstrem extremos menosprezo e desobediência a eles. Isso não é buscar o néctar imortal, senão que vomitar veneno. Hoje em dia, certas pessoas cultas costumam usar o termo sampradayika com o sentido de algo sectário, gerando um conceito que também influencia os seus processos de pensar. Sampradayika não tem nada a ver com sectarismo. Agora ele vai explicar. Pretendem demonstrar ser muito liberais, mas se esquecem de que Vishuddha Sampradaya, o caminho puro que conduz à suprema verdade absoluta, é a própria glória que coroa Sanatana Arya Dharma, a religião eterna da civilização ariana de cultura espiritual avançada. Na verdade, Sampradaya significa Shri Guru Parampara, uma sucessão fidedigna de gurus, por meio da qual transmitem-se instruções espirituais quanto à ciência da verdade absoluta. Sat Sampradaya quer dizer que aquele sistema que nos disponibiliza plena e totalmente a suprema verdade absoluta. Perdão, Sat Sampradaya quer dizer aquele sistema que nos disponibiliza plena e totalmente a suprema verdade absoluta. Essa linguagem autêntica tem existido e fluído na sociedade teísta indiana desde tempos remotos. Aqueles que se deixam influenciar pela doutrina estrangeira do comunismo ateísta procuram destruir o Sampradaya Pranali, que é o sistema de sucessão discipular, de base científica estabelecido por nossos Arya Rishis, os nossos sábios fidedignos. A causa original de todos esses problemas é o entendimento equivocado do termo sectário, importado do Ocidente. Hoje em dia, desafiam o Sat Sampradaya, valendo-se dos conceitos tacanhos de muitos sampradayas, entre parênteses, seitas, imaginários e inventados. Como não alcançam investigar a suprema verdade absoluta da maneira apropriada, fazem concessões e sucumbem aos ditames da mente oscilante. Essa política de liberalidade ou opinião de massa é um capricho popular dos dias atuais. É inevitável que se tornem Nivisheshavadis e adorem o aspecto descaracterizado de Brahma aqueles que desenvolvem semelhante atitude de oportunismo. Anurag, você gostaria de ler um pouquinho? Você tem ou alguém de vocês que tem um livro, se quiser. Nós vamos ler até que horas? Caramba, já são 8h20. Sim. O tempo e a maré não esperam por ninguém mesmo, né? Então, não sei, a gente pode abrir agora para trocar algumas ideias, temos 10 minutos. Alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Prabhu,
Sim, Reverência Dandavats. Tem Dandavats. uma, tem uma, tem uma ideia desde quando eu li o Gita pela primeira vez, de uma edição, eu acho que da Samartan, se eu não me engano, que era uma edição que saía na livraria. Tem Sim, uma ideia que a palavra da ideia é monismo. E até hoje, essa ideia de monismo é algo para mim assim ainda muito obscuro. Assim, eu não consigo entender plenamente o que é o monismo. sim. Naquele sentido de que o Gita prega o monismo ou não prega o monismo? Ou como que é que funciona assim? Porque dá a entender que o monismo é como se fosse uma interpretação mais de pessoas que não seguem o Vedanta, né, tentando dar uma explicação especulativa em relação ao Vedanta e em relação ao Gita. Isso, E aí o senhor justamente. comentou logo no começo e isso ficou martelando novamente na minha mente. Você você viu que o próprio autor do prefácio, ele faz questão de... Ele está citando a história das publicações da Gita ao longo de muitos séculos até, né? Então, a, e ele está revelando algo para a gente, que a gente, no primeiro encontro também, a gente concluiu isso, assim, que quando Srila Vishwanath Chakravarti Thakur escreve o seu comentário ao Bhagavad Gita, então essa é basicamente, vamos dizer assim, ou pelo menos do ponto de vista da disponibilização de um texto, de um comentário que também não deixa de ser parte do texto sagrado, é a primeira vez em que um Gora Bhakta, um seguidor de Mahaprabhu, vai apresentar a voz de Krishna segundo a voz do próprio Krishna, que é Mahaprabhu, né? E nesse intermezzo, Prabhuji, esse intermezzo acontece, inclusive do próprio, como também foi mencionado aqui, na leitura que a gente fez, o próprio Shankaracharya e o discípulo dele, Ananda Giri, eles fazem comentários à Gita, mas com uma, como é que a gente pode dizer? Com uma intenção específica, né? A intenção de Sri Shankaracharya é atender ao pedido do próprio Krishna. Então, o próprio Krishna convocou Shivaji e pediu para Shivaji nascer, acho que ele nasceu no século XI depois de Cristo, ele nascer como um brahmana muito erudito, que ia representar o papel de alguém que ia escrever comentários, ia criar uma filosofia basicamente em cima dos princípios do budismo, para que os Vaishnavas tivessem paz, né? De que maneira? Como assim os Vaishnavas terem paz? Porque antes de Shankaracharya criar o monismo, né, o que a gente mais comumente os devotos chamam de impersonalismo, os brahmanas na Índia, eles incomodavam muito os Vaishnavas, porque os Vaishnavas, qual é a característica do Vaishnava em contraposição à tradição dos brahmanas na Índia, de muitos séculos? Os brahmanas na Índia, de muitos séculos, eles são, sobretudo, há uma expressão que os caracteriza, são chamados de Smata Brahmanas. E o que eles fazem que atrapalha o entendimento correto dos textos sagrados? Eles impõem o brahmanismo, ou seja, a manutenção da sociedade dos brahmanas pelo direito de nascimento, e não Samta Brahman. Não entendi o que você escreveu, Prabhuji. Foi uma palavra que eu falei que você não entendeu? Foi. Smata Brahma? Smata, deixa eu botar aqui na caixinha de diálogo. Tá. Peraí. Não, aqui é share screen, fui na caixinha errada. Peraí. Deixa eu fechar aqui o share screen. Smarta Brahmanas. Então,
os Smata Brahmanas, eles dominaram a sociedade indiana por muitos séculos e eles fizeram uma proposta de sistema social diferente do que o próprio Krishna fala na Gita. Né? Que Krishna fala? Chaturvanya Maya Shishtam Guna Karma Vibhagasha. Né? Se quiser procurar esse verso, 4º capítulo. Então, Krishna diz que criou o sistema de Varna e Ashram, das classes sociais e das fases de vida, segundo Guna e segundo Karma. Então, se você nasce e você tem certas características psicológicas, certas qualidades, gunas, aí você vai naturalmente trabalhar karma com alguma coisa. Né? Então, então, brahmanas, os sacerdotes, o que eles fazem? Eles fazem 4 atividades: estudar o Shastra, ensinar o Shastra, realizar sacrifício de fogo, ocupar as pessoas em realizar sacrifício de fogo, aceitar a caridade e dar caridade, né? Então, esses Smata Brahmanas, eles tinham deturpado totalmente o papel dos sacerdotes na sociedade. Eles estavam impondo o controle, inclusive um controle econômico deles sobre aqueles que não nascessem nas famílias deles. Então, quando Shivaji aceita essa incumbência de Krishna, ele nasce como Shri Shankaracharya e ele tem 2 grandes contribuições. Uma delas é proteger os Vaishnavas das investidas, às vezes inclusive violentas, da classe de Smata Brahmanas, número 1. E número 2 pela, como se diz, pela iniciativa de Shri Shankaracharya, que o povo na Índia volta a se debruçar sobre os textos védicos, né? Porque o budismo que havia acontecido antes do surgimento de Shankaracharya tinha negado 100% o estudo dos Vedas, né? Buda falava, ahimsa, vocês pratiquem ahimsa e me sigam, não precisam estudar os Vedas, esqueçam os Vedas. Então, Shri Shankaracharya, eu acho que na continuação desse prefácio, Srila Bhaktivedanta Vamana Maharaj vai falar mais sobre isso, ele representa um papel profundissimamente importante para a preservação do Dharma, né, do Vaishnava, do Veda Dharma, do verdadeiro, da verdadeira tradição espiritual que consta nos textos sagrados, né, Vedas, Puranas, Upanishads. Então, acaba que, ainda hoje, esse monismo, ou essa influência do Smata Brahmanismo, e dos seguidores de Shankaracharya, que ainda hoje, se você vai à Índia, você vai encontrá-los, continua ainda, né, presente no planeta, e também na Índia, mas com a contribuição de grandes santos como Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Baladev Vidyabhushan, mais recentemente, super, super, super importante, Srila Bhaktivinoda Thakur, e depois tão importante quanto Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem a sorte de estar aqui reunido e começando a entrar na conversa entre Krishna e Arjuna, mas antes ouvindo a voz de quem conhece a tradição como ela é, né? A voz de Srila Bhaktivedanta Vamana Maharaj, a voz de Srila Bhaktivinoda Thakur, a voz de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, eles são todos, onde é que todos eles se reúnem? Pergunta que eu faço para você, a gente está terminando aqui o encontro de hoje, pergunta que eu faço, eu falei vários nomes, onde eles todos se reúnem, mesmo que eles tenham vivido em fases da história diferentes? Na Bhagavad Gita, Prabhu? Mais ou menos.
Também, na Bhagavad Gita também, mas eles têm um outro ponto de reunião que é muito importante. Que os deixa sempre Siddhartha? unidos. Oi? Nos Siddharthas? Também, mas tem um outro, há um elo entre eles que os deixa reunidos. Lashman. Prabhu, eles são defensores do Gaudiya Vaishnavismo. Também, isso também tá, mas o elo, se ninguém mencionou ainda. Vamos pedir para a Shyamala. Shyamala vai dar. Fala, Shyamala, qual é o. Eles são seguidores de Mahaprabhu. Também, Eles são mas tem. seguidores de Mahaprabhu. Oi? Fala de novo, que você falou. Eu não ouvi a última coisa que você falou de Mahaprabhu. Fala. Chama. Eles todos são da linhagem de Mahaprabhu. Tá, agora você usou uma palavra mágica, linhagem. E Mahaprabhu? Não sei. Mahaprabhu é da Sampradaya? linhagem Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya, né? Então, Ah, Mahaprabhu Brahma. ele vem reafirmar a importância do sistema chamado Sampradaya, né? Então, Mahaprabhu, ele tem contribuições importantes, mas ele chama esse Sampradaya, ou essa sucessão discipular que começa com primeiro Brahmaji, que recebe ensinamentos diretamente de Krishna, né? Depois, Brahmaji ensina a Narada, Narada ensina a Vyasa, Vyasa ensina a Shukadeva, e assim a sucessão discipular vem. Essa sucessão chega até Mahaprabhu, e Mahaprabhu contribui com com a Achintya Beda Tattva. Achintya Beda Tattva. É a filosofia, ou seja, é o elemento filosófico, o moranguinho, né, a cereja que Mahaprabhu põe no bolo delicioso do Sampradaya. Por isso que o Sampradaya pós-Mahaprabhu se chama Brahma Madhva, porque Mahaprabhu aproveita muito do que Madhvacharya, do Sampradaya, que ele representa e ensina. Então, Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya. E hoje em dia se fala Brahma, Madhva, Gaudiya, Saraswata Sampradaya, porque todo mundo reconhece que se não fosse por Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur, essa tradição inquebrantável, milenar, que sempre existiu e sempre existirá, ela estaria perdida para a gente, né? Então, não sei se eu consegui responder a pergunta do Prabhu Lashmanji. Respondeu em parte. Eu vou ter que sentar e estudar um pouco mais. Mas o último comentário que o senhor fez, normalmente quando se falava sobre Sampradaya, Gaudiya, eu normalmente lia e escutava Brahma Madhva, Gaudiya Mata Vaishnava, que no caso a Gaudiya Mata é a escola de Bhaktisiddhanta. Mas Eu aí não sei se está errado, não sei se está certo. Não, a terminologia está meio fora do compasso. Gaudiya Mata, Prabhuji, é o nome da missão que foi fundada por Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. E, assim, a tradução da expressão Gaudiya Mata quer dizer os templos de Mahaprabhu. Isso que é a tradução. Gaudiya Mata é o templo. Então, ele criou Shri Gaudiya Mata, ou seja, ele é alguém que quando está entre nós, ele nasce em 1874, eu acho, não me lembro agora, e parte em 1937, primeiro dia de janeiro de 1937. Então, ele funda a missão Gaudiya Mata. Então, Gaudiya Mata é a casa da Shri Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Entende a diferença? Gaudiya Sampradaya é essa escola de pensamento que existe desde sempre, porque essa escola de pensamento começa com o Senhor Brahma quando o universo se manifesta, né?
Então, ela vem, aí quando ela passa por Mahaprabhu faz uma contribuição maravilhosa assim ela continua, né? 10.000 anos, segundo alguns acharyas, a missão de Mahaprabhu, ela vai representar uma influência muito grande no nosso sofrido planeta Terra durante a Era de Kali, ao longo de 10.000 anos. Entendeu? É só uma questão terminológica. Gaudiya Mata quer dizer o templo dos devotos de Mahaprabhu. Entendi. E Gaudiya Entendi. quer dizer também... Por que Gaudiya? Srila Narayana Maharaj explica que Gaudiya tem a ver com 5 regiões na Índia, que todas elas se chamam Goda. E todas essas regiões se chamam Goda porque em cada uma delas vivem os seguidores de Mahaprabhu. Aí, então você tem Bengala e Goda, você tem... Está num livrinho desse que a gente lançou da Braja, mas eu não vou me lembrar de todos. E a característica de todas essas regiões, Prabhuji, é que eles são banhados por pelo menos 2 rios sagrados. Por exemplo, Navadvipa é banhado por 7 rios sagrados, eu acho. Né? Então, os rios sagrados estabelecem esses 5 lugares que são ainda hoje o berço dos seguidores de Mahaprabhu. Fala, Anuradha. Não é a essência, a essência de Navadvipa? A essência Não, é um livrinho pequeno, é uma entrevista que Srila Gurudeva dá para uma discípula Prabhupada chamada Shatarupa. Está no apêndice de um livrinho pequeno, não sei se é O Caminho do Amor, pode ser até O Caminho do Amor, mas eu não... Se eu achar aqui, eu compartilho com vocês na semana que vem. Que eu esqueci totalmente o nome dos lugares, mas só me lembro da Venka. Você lembra, Shyamala? E agora não vou conseguir. Não me lembro. É porque você tem o Punjab, você tem aquelas regiões famosas da Índia, né? Que são como estados, né? Você tem Orissa. Orissa também é um estado profundamente Gaudiya Vaishnava, né? Orissa. Aí depois você tem a própria Bengala. Aí depois Jaipur. você tem Jaipur. Jaipur não fica muito longe de Vrindavan, mas você tem Vrindavan, você tem em Vrindavan Uttar Pradesh, né, que é o estado onde fica Vrindavan. Lá para o sul também tem um estado com uma concentração muito grande de Vaishnava, sul da Índia. Mas eu posso pesquisar para vocês, tá bom? Eu só vou de licença a vocês, que já são quase 8h40. Agradeço aí a participação. Quando a gente entrar nos versos, a gente vai... Eu tenho fé que a gente vai trocar mais. Que a nossa intenção, sobretudo, é que vocês participassem mais, vocês, né, fizessem perguntas. Eu não consegui assistir, porque o Shukadeva ficou querendo bater papo hoje à noite. Eita, Eu não que consegui menino. escutar, mas vai ficar gravado aonde? No YouTube? Igual os outros? O Gora Hari, que é o nosso gerente de gravação. Deixa eu ver se ele está. Gora Hari, onde você disponibiliza? Não sei se ele já chegou, que ele estava dirigindo. Depois manda o link. Mas ele manda direitinho, né? Ele sempre manda, tá bom? Vai bom, ficar disponível obrigada, no tá? Zoom, Prabhu. Fica no Zoom mesmo, Goravani de... Não vai para o YouTube? Vai para o YouTube, Eu não não consegui. Então, teria que alguém subir para nós no YouTube. Eu não consegui Não, lançar. aquela devota que bota para mim. Qual o nome? É a Harmonize. Harmonize sua vida. A Radha Tulasi, mas é que ela já está com bastante serviço. Não sei se ela conseguia pegar mais esse. Eu acho que consegue. Ela faz na maior boa vontade. Ela vai fazendo devagarzinho. Manda para ela. Pede com jeitinho que ela faz. Vou perguntar a ela.
Tá bom, então. Então a gente se vê bom. na próxima Anda, quarta. vai pranams a Não, todos. Obrigado, não. obrigado a todos. Bom fim de Obrigada. Hare semana. Krishna, Hare Hare Bom final Krishna. de semana. Hare Dhamma. Krishna. Valeu, Até Lokanatha Ji. domingo. Mani Manjari. Radhe Radhe Shyamala. Pranams.